A obediência é o maior dos sacrifícios. Em 1 Samuel capítulo 15, Deus dá uma ordem ao rei Saul através do profeta Samuel, para que ele elimine os inimigos sem deixar sobreviventes, nem gente nem animais, porque estes inimigos haviam emboscado o povo de Deus quando eles saíram do Egito. No entanto, o rei Saul escolheu os melhores animais para si, e destruiu os que não valiam muito, assim desobedecendo o que Deus tinha ordenado que fizesse. Então Deus se arrependeu de ter posto Saul como rei, porque ele era desobediente. Assim Deus relatou a desobediência do rei Saul ao profeta Samuel, e ele ficou muito triste e foi falar com o rei Saul e perguntou a ele por que ele tinha desobedecido ao que Deus havia ordenado. O rei Saul disse, no entanto, que não havia se desviado do caminho que o Senhor ordenou, e que havia capturado Agag, rei dos Amalequitas, e tinha destruído toda a cidade. Apenas tinham separados alguns animais para o povo, porque eles iam fazer sacrifício ao Senhor. Então Samuel disse a Saul: porventura o Senhor tem mais prazer no sacrifício do que na obediência? Saiba que para Deus a obediência tem maior valor que o sacrifício. Meus irmãos, este relato bíblico traz para nós um grande exemplo de que devemos ser zelosos para cumprir a vontade de Deus. A verdade é que nós, seres humanos, somos inclinados a fazer o que nos é melhor, mesmo que isso nos leve a desviar do objetivo principal. Veja que o rei Saul tinha uma ordem bem clara, mas mesmo assim ele preferiu agir conforme a sua vontade, desobedecendo à voz de Deus. Quantas vezes nós desobedecemos a Deus mesmo tendo consciência do que devíamos fazer? Quantas vezes, assim como o rei Saul, nós inventamos desculpas para justificar os nossos erros diante de Deus? Às vezes até oferecemos sacrifícios, assim como o rei Saul fez, para amenizar a nossa desobediência e tranquilizar a nossa culpa. Mas obedecer é mais que necessário, é fundamental, porque para Deus, se não houver obediência, o sacrifício é de tolo, porque obedecer é o maior dos sacrifícios. Se não houver obediência, não se pode agradar a Deus, e por mais que nos esforçamos, serão só palavras vazias. A obediência é o caminho, e não devemos afastar dele, mesmo que seja tentador, porque as tentações virão com certeza, os manjares do mundo serão bonitos e cobiçosos, mas a vontade de Deus para nós é que nos afastamos da contaminação. Se não ouvirmos a voz de Deus, todo o nosso proceder será inútil. Não adianta querer agradar a Deus de outra forma, porque a única maneira de servi-lo é obedecendo a sua palavra. Quando o rei Saul procedeu na desobediência, ele perdeu a unção de Deus e nunca mais ouviu a voz do Senhor, foi rejeitado por Deus. Assim, muitas pessoas estão sendo rejeitadas pelo Espírito Santo, porque vivem no caminho da desobediência. Quem sabe até oferecem sacrifícios, e quem sabe até tem nome de que vivem, mas estão mortas, e até cheiram mal nas narinas de Deus. Vamos obedecer ao Senhor enquanto há tempo, pois o obedecer vale mais do que qualquer sacrifício que podemos fazer. Que Deus abençoe as nossas vidas, e nos dê um coração sempre disposto a obedecer. Uma reflexão elaborada pelo pastor Saulo Mendonça de Oliveira. Obrigado por ter ficado até aqui.